Olá, eu sou o Paulo Vasconcelos da UDUS, uma iniciativa, um movimento de estudo e compreensão de terapias para a alma, terapias que buscam, através do processo de autoconhecimento, dentro de uma perspectiva espiritual, compreender aí os nossos desafios e estabelecer uma relação com o passado, com o presente, com o futuro, de uma maneira mais saudável, dentro de uma perspectiva da alma imortal. E a questão é, tudo é espiritual ou nem tudo é espiritual? Paulo, para você que trabalha com essa lógica, com esse movimento, com essa terapia que considera o espiritual, tudo é espiritual? Não. Nem tudo é espiritual, considerando a lógica aí do espírito ou dos desafios em relação a questões espirituais. Primeiro, se a gente colocar nessa lógica a questão dos processos obsessivos e auto-obsessivos, a gente sim vai pensar sobre isso nessa perspectiva, aí sim, nem tudo é espiritual, né? Nem tudo é ataque, nem tudo é energia de outros, sejam encarnados ou desencarnados, que estão direcionados a mim. O mundo não está contra mim nesse sentido, né? E eu não sou a pessoa mais importante do mundo para tudo e todos estarem contra mim, e tudo quanto é espírito querer meu mal, né? Tem casos e casos, a gente analisa cada caso antes de definir a terapêutica indicada, né? Boa parte dos processos, de fato, são processos que exigem autoconhecimento, né? Independente de ser questão espiritual ou não, porque o que liberta mesmo a gente, o que cura a gente de fato, é a possibilidade da gente compreender pelo que a gente está passando. Independente de ser espiritual ou não. Eu costumo falar que o processo obsessivo é uma bênção. Isso é bem difícil de engolir, porque quando o processo obsessivo chega, quando ele bate a sua porta, aquilo te coloca em movimento e vai te colocar em um movimento que você normalmente não faria, porque aquilo não faz parte da sua rotina, né? Inclusive, é até bem difícil das pessoas procurarem ajuda, porque existe toda uma carga de preconceito, toda uma carga emocional em relação a isso, né? O não querer ver. E aí, mesmo assim, mesmo sendo um processo obsessivo de fato, nem todo mundo procura ajuda, né? Nem todo mundo se coloca no movimento de receber ajuda, até porque o próprio fato, a própria questão de receber ajuda, o próprio movimento de buscar ajuda já é uma questão complexa, né? Que já exige da gente um desapego, um enxergar a própria vulnerabilidade, que já é bem difícil, bem desafiante para a grande maioria das pessoas. Mas para quem já tem mais facilidade, ainda esbarra na questão do preconceito, né? E aí busca normalmente atendimento médico, um atendimento terapêutico que não enxerga, que não trabalha nessa perspectiva, e aí vai tentando outros métodos, vai tentando outros movimentos, que também é válido, porque você está em movimento de toda forma, o processo te colocou em movimento, mas não necessariamente é um movimento ideal, porque infelizmente nós, seres humanos de maneira geral, a gente tende a olhar para essa questão espiritual, mesmo essa questão relacionada a processos obsessivos, de uma maneira excludente. A gente tenta não enxergar isso, porque isso traz para a gente a memória, ou não só não a memória exatamente, mas o pensamento de que existe a morte. E é uma coisa que eu não estou preparado, eu não quero, principalmente nós aqui do Ocidente, a gente lida com a morte como sendo o fim da vida, né? E aí, de fato, ninguém quer olhar para isso, né? A gente não trata vida e morte de uma maneira natural. E aí tudo fica mais complexo em relação a isso. Então eu tenho a ignorância, o desconhecimento, eu tenho o preconceito, né? E eu ainda tenho que passar por cima da minha vulnerabilidade,
dessa relação com a morte que eu preciso enxergar? Então, todos são muitos bloqueios até de fato eu procurar ajuda. Uma vez que você procura ajuda de um terapeuta, de um grupo especializado, né, que enxerga a vida a partir dessa perspectiva, muitas vezes ainda existe o limite da religião, né? E dentro desse limite, as coisas ainda são bem estranhas ou bem excludentes, porque existe quem faz parte da religião e existe quem não faz parte, né? E aí a gente entra aí em outro processo, em outro conflito, né? O ideal seria que a gente se enxergasse como ser espiritual e que a gente tratasse essa questão espiritual com muita naturalidade. Afinal, nós somos espíritos, né? Todo mundo, de alguma forma, já aceita que nós somos espíritos encarnados, independente de existir ou não reencarnação, de acordo com a religiosidade, ou com o pensamento, com a filosofia de cada um. Mas uma vez que a gente aceita essa possibilidade de reencarnação e os desafios sucessivos da alma, né, o ideal seria, a meu ver, que a gente olhasse para essa questão de uma maneira natural. Só que existe o espiritual e existe o material, e esses dois mundos se encontram, porque a gente coexiste juntos, né? Independente do estado de matéria onde a gente se encontra. E aí, dentro dessa lógica, mesmo assim, nem tudo é espiritual no sentido de que nem tudo é um ataque externo. Nem tudo é do espiritual, porque nem tudo é um ataque de outras pessoas, de outras consciências direcionado a mim, para me prejudicar. Mas algumas vezes são processos auto-obsessivos. O que é um processo auto-obsessivo? Sou eu mesmo que, de alguma forma, prejudico a minha jornada. Isso acontece o tempo todo quando a gente fala das crenças limitantes, quando a gente fala de bloqueios, de traumas, tá? Isso a gente poderia considerar um processo auto-obsessivo quando isso acontece em outras encarnações. Ou mesmo na sua, ou mesmo nessa. Porque, de alguma forma, você se prende a uma dor, querendo ou não, aquilo não deixa de existir. Não é porque eu não quero pensar sobre que aquilo não vai fazer mais parte do meu dia a dia. Não adianta empurrar o problema para debaixo do tapete. Então ele está aí e ele vai bater na sua porta. Você pode tentar trancafiar ele com remédios, com vícios, com outras situações para tentar minimizar os impactos dele, mas ele ainda está lá. Todo problema, todo trauma, toda questão precisa ser integrada, precisa ser vista. Uma vez que eu olho para ela, que eu acendo a luz do quarto e encaro meus monstros, meus fantasmas, aí eu vou enxergar isso de uma maneira diferente. Primeiro eu vou incluir. Uma vez que eu incluo, aquilo de fato passa a fazer parte da minha vida. E não necessariamente é exatamente da maneira que você observou. Porque normalmente quando a gente vive um trauma, a gente vive naquela consciência, naquele estado de tempo. Eu era criança, eu era adolescente, eu não tinha armas suficientes, consciência suficiente para lidar com a questão. Mas hoje eu acho que eu tenho. E com a ajuda de um profissional, eu posso passar a ter. E aí eu vou ter condição de olhar para aquilo e ressignificar. E aí, voltando, nem tudo é um ataque externo, nem tudo é espiritual nesse sentido, mas tudo é espiritual no sentido de que são desafios que minha alma busca e, de alguma forma, a vida como próspera vai me dar aquilo que eu preciso, que não necessariamente é igual ao que eu quero, ao que eu desejo, mas é o que eu preciso. E aí aquilo vai olhar para mim e eu vou olhar para o aprendizado e não vou enxergar mais como um castigo, mas sim como um rico aprendizado que minha alma precisa colher para dar o próximo passo. Para me desvencilhar daquilo que ficou lá atrás, ou que deveria ter ficado lá atrás, eu deveria ter colhido só aprendizado. Quando eu não faço isso, eu me amarro na questão. Então eu vivo orbitando a situação, eu não saio de perto. Eu estou sempre um pouco mais perto, mas eu não consigo me libertar. Então, nesse sentido, tudo é espiritual, mas nem tudo é ataque, tá? A grande maioria das vezes, de fato, eu me arrisco a dizer que 100% das vezes, se você olhar bem para os desafios, mesmo os espirituais, são grandes oportunidades de aprendizado. Trabalhar com técnicas terapêuticas que consideram isso, e
buscam a causa das questões e não ficam só nos efeitos, amenizando e tratando os efeitos, os impactos, é muito mais libertador. Eu trabalho com a técnica de apometria, por exemplo, ou leitura de registros acásticos, e outras técnicas que a gente coloca dentro do processo terapêutico para que a gente consiga olhar com profundidade. Algumas técnicas vão trazer para a gente, vão mostrar para a gente o que está escondido naquele sistema, naquela pessoa. Outras vão tratar, e aí o movimento se completa. Então, respondendo a pergunta, tudo é espiritual? Sim e não. Nem tudo é ataque espiritual, mas é sempre uma oportunidade do espírito que está atraindo para ele o que ele precisa aprender. Mesmo que seja atraindo o que orbita ele e que faz sentido para ele. É que nem quando a gente quer trocar de carro. Pensei em trocar de carro, pensei em comprar o carro, eu só vejo aquele carro. Então, estou atraindo, né? Outras pessoas, outros processos trabalham com essa lógica para ativação, para você conseguir atrair o que você deseja. Mesma lógica, tá? Consciente ou inconsciente eu vou atrair, porque faz parte do meu plano, do meu projeto e do meu padrão de vibração. E mesmo que aquilo que o corpo, de alguma forma, está manifestando, seja uma doença, e muitos dizem que não, isso aqui não tem nada a ver, eu estou doente do estômago, né? A medicina ayurvédica já compreende, né? E a medicina oriental, acho que de uma maneira geral, já compreende que o corpo manifesta, ele manifesta, ele expressa o que a nossa consciência não é capaz de manifestar. Aquilo que normalmente a gente não quer olhar, e que muitas vezes a causa não está nessa vida, mas em outras. Mas eu trago no meu corpo ainda as marcas de tudo que eu vivi. Então, sim, até nesse sentido, as doenças elas são manifestações do espírito. Então, nesse sentido, sim, tudo é espiritual, que faz parte da minha jornada evolutiva, do meu ser espiritual, tudo aquilo que eu atraio, tudo aquilo que eu manifesto, tudo aquilo que eu expresso, tudo aquilo que de alguma forma eu vou experienciar. Tá bom?